Bem, pessoal, então hoje eu vou começar a falar com vocês sobre conceitos e bases teóricas da indexação. Então, esse é um conteúdo do nosso módulo 1, e o nosso módulo 1, ele traz ali as principais bases da indexação, que na verdade até se relacionam com bases da catalogação, da classificação. Então, nós vamos observar que esse conteúdo, ele é de fato um conteúdo introdutório, e que tem alguns conceitos que nós já vimos aí em outras disciplinas. Então, aqui nesse módulo, nessa primeira aula, nós vamos tratar de sistemas de recuperação da informação e da função da indexação no tratamento temático da informação. Então, o primeiro passo é a gente compreender, né, que a informação ela é o conhecimento registrado, né, num suporte. Então, a gente tem uma definição de Lecoadic, que é bastante famosa, né? Então, conhecimento registrado é informação. E aí, uma importante autora da área de organização da informação, a Svenonius, ela diz que a informação é uma abstração e os documentos que contêm essa informação, eles estão num determinado formato. Ou seja, o documento, ele é o suporte da informação. Então, esses conceitos são bem básicos para nós entendermos aí aonde vai entrar a indexação. As unidades de informação, as bibliotecas, os museus, os centros de documentação, enfim, um próprio site, ele faz o intermédio entre os documentos, que são ali o suporte da informação, e as pessoas que têm interesse nessa informação. E para que esse intermédio seja realizado, essas unidades de informação, elas organizam a informação a ser disponibilizada. E essa organização da informação, ela ocorre num sistema. E o sistema nada mais é que uma combinação de partes que vão ter um objetivo comum a ser cumprido se cada uma das etapas, ou seja, cada uma das partes cumprirem bem os seus objetivos. Então, esse é um sistema. Então, como o nosso sistema imunológico, que funcionou bem se conseguir nos proteger, por exemplo, de uma gripe. Então, o sistema de informação, ele vai ser responsável pela coleta, pelo tratamento e pela disseminação da informação. Além disso, o sistema de informação, ele é um sistema que considera também o feedback no aprimoramento das suas partes, ou seja, das suas etapas. Isso porque é um sistema orgânico, né? Ou seja, se um usuário, por exemplo, ele se mostra insatisfeito com os itens do acervo sobre um determinado tema, ele pode levar a sua necessidade para o setor ou para a pessoa responsável na biblioteca, e esse seu feedback vai indicar uma nova aquisição, por exemplo. Né? Então, o sistema de informação que vai fazer a coleta, o tratamento e a disseminação da informação, ele é um sistema orgânico que leva em consideração o feedback dos usuários. Aí a gente tem uma imagem que representa bem esse sistema. Então, a gente tem o processamento, a saída, o feedback e a entrada, né? Começando ali do topo. A entrada nesse sistema, ela se dá a partir da seleção e da aquisição. Né? Então, a seleção de materiais, como é feita essa seleção de materiais? Por exemplo, a instituição recebeu uma doação, ou tem uma aquisição que foi recentemente feita. Esses documentos são selecionados e passam para uma próxima etapa, que é a etapa de processamento. Na etapa de processamento, vai acontecer principalmente, né, vão acontecer duas etapas: a descrição física e a descrição temática. A descrição física, a gente já está um pouco mais habituado
por ter passado pela disciplina catalogação. Então, na catalogação é realizada a descrição física. E a descrição temática é a descrição que envolve a caracterização do tema dessas obras que foram selecionadas ou adquiridas, ou seja, que deram entrada nesse sistema. A descrição temática é, digamos que, o grande guarda-chuva que contém aí, né, que cobre a indexação, a classificação, a redação de resumos. Então, essas importantes etapas para a organização da informação, elas se dão no processamento. E aí, a gente passa para a saída, né, a disseminação. Na saída, acontece a pesquisa e a recuperação da informação, que tanto pode ser realizada pelos usuários diretamente, ou por um profissional da informação, um bibliotecário que está fazendo ali o atendimento dos usuários. Então, acontece a formulação de uma estratégia de busca, a recuperação de um conjunto de informações e a apreciação do usuário se esse conjunto de informações atende ou não a sua necessidade. E aí a gente tem o feedback que vai se dar pela avaliação, pelo aprimoramento, pela adaptação. O ambiente desse sistema envolve a instituição com todos os seus recursos e os usuários. Então, aí esse grande quadrado cinza, né, cinza mais claro, ele representa o ambiente aonde esse sistema está inserido. E o ambiente que tem aí, que contempla tudo aquilo que interfere ou sofre interferência do funcionamento desse sistema. Então, aí apenas para a gente observar aonde a indexação está posicionada. Então, a indexação ela está posicionada no processamento, especificamente na descrição temática dos itens, né, dos itens de informação que entram nesse sistema. A coleta, né, como eu falei, ela é seleção daquilo que é pertinente e a aquisição de informações que vão aí dar subsídios, que vão fazer com que a instituição cumpra os seus objetivos diante do grupo de pessoas que ela deve atender. O tratamento, a descrição física e temática e a disseminação, a transferência de informação para os usuários. Para que esse sistema de informação, ele seja efetivo, ele precisa ter propósitos bem definidos, precisa ter intenções claras para sua organização. Eu organizo por quê, eu organizo para quem, né? Então, a organização, ela tem que levar em consideração o objetivo, o propósito da instituição. Ela precisa também ter procedimentos formalizados. Então, por exemplo, eu vou adotar uma determinada regra para catalogação. Eu vou seguir uma política de indexação. Então, os procedimentos para realizar o processamento da informação, eles precisam ser formalizados, né, para que eles possam aí acontecer de maneira equânime para todo tipo de item que dá entrada no sistema, né, ou seja, para que todos os bibliotecários sejam capazes de cumprir ali com os procedimentos de forma igual, para que o resultado do seu trabalho seja o mais similar possível também, né, em termos de qualidade. Além disso, precisa também identificar os possíveis problemas, né, ou seja, a variedade da informação ela precisa ser definida, né, para encontrar uma linguagem adequada para que essa informação seja acessada. Então, a gente fala da linguagem de indexação, né? Ou seja, uma linguagem própria para indexar os documentos, falando especificamente de indexação. A organização da informação, ela vai unir, né, juntar aquilo que tem características iguais e, naturalmente, separar o que tem características distintas. Então, a gente fala que a organização, ela, em síntese, ela reúne aqueles itens que têm características iguais. Então, nós vamos observar quais são as características relevantes para serem consideradas para agrupar documentos. Então, por exemplo,
eu desejo reunir tudo aquilo que é periódico. Então, todos aqueles documentos que têm características de periódico serão reunidos. Ou, observando o tema, eu desejo reunir tudo aquilo que fala de economia. Então, eu vou observar essa característica em todos os documentos. Isso é a essência da organização. Então, a organização ela vai considerar ali a relação entre a obra, né, ou seja, o conteúdo que está registrado no documento, o conteúdo intelectual do documento, e o documento em si, que tem formatos variados. É importante a gente entender essa diferença, né? Eu tenho o suporte da informação, o documento com as suas características, e eu tenho a obra, que é aquele conteúdo que está registrado no documento. Então, eu vou observar aí as características da obra e do documento e vou eleger algumas características que eu vou considerar para organizar essa informação. Então, na verdade, numa biblioteca, é isso que a gente faz essencialmente quando a gente fala de tratamento da informação, de organização da informação. E quais são os objetivos do sistema de informação? Oferecer ao usuário a possibilidade dele localizar os documentos que são descritos, né? Ele tem que poder localizar todos aqueles documentos descritos na unidade de informação, que pertencem, por exemplo, a um autor ou que tem um determinado assunto. Então, preciso identificar essas características no documento e eu preciso deixar elas explícitas, elas como pontos de acesso para que os usuários possam acessar esses documentos a partir desses pontos. Além disso, eu preciso confirmar, né, dar a possibilidade do usuário confirmar que a entidade descrita, ou seja, o documento, a obra descrito, num determinado registro, corresponde àquele documento, àquela obra buscada pelo usuário. Então, não basta eu simplesmente permitir que ele localize aquela informação, mas eu devo dar mais informações, né, ou seja, mais detalhes da descrição daquele documento, daquela obra, para que ele possa confirmar que aquela é a obra que ele está buscando. Então, por exemplo, quando a gente faz uma busca no catálogo da BCE, a gente utiliza ali algumas palavras-chave ou o nome do autor, e é exibido para nós uma lista de resultados que tem mais detalhes sobre cada uma daquelas obras, sobre cada um daqueles documentos, e aí a gente pode verificar que aquele autor que nós buscamos, por exemplo, corresponde aos autores daquelas obras que são apresentadas como resultado. E tem também o objetivo, o sistema de informação, de encontrar obras relacionadas por generalização, por associação, por agregação. Então, eu busco uma obra de um determinado autor e eu desejo todas as obras que têm alguma associação temática com as obras daquele autor que eu busquei. Ou eu busco por um livro e eu desejo todos os livros que falam daquele tema. Então, o sistema de informação, ele deve descrever, ele deve tratar os documentos, os itens de informação, para permitir essas generalizações, essas associações, essas agregações. Então, a descrição da informação dentro desse sistema de informação, ela é a grande base para que a organização cumpra esses objetivos. Então, é a partir da descrição da informação que eu vou conseguir definir pontos de acesso para que um documento seja recuperado. Ao descrever um documento, eu vou, a partir do uso de uma linguagem própria, eu vou comunicar as características desse documento. Então, eu vou, por exemplo, aplicar um conjunto de regras para descrever as características de um documento, por exemplo, as características físicas, o autor, o título, e então eu vou estar vou estar adotando uma linguagem específica para a descrição dessas características,
para que esse documento possa ser recuperado posteriormente. E aí, então, são utilizadas representações documentais que, a partir de referências bibliográficas, resumos, descritores, constituem aí unidades mais fáceis de manipular do que o documento na íntegra. Vou explicar melhor isso. Eu realizo a descrição de um documento. Essa descrição, ela compõe, por exemplo, uma referência bibliográfica ou uma descrição ou um conjunto de palavras-chave, né? Eu descrevo o documento e ali eu faço uma representação desse documento, listando, enumerando ou descrevendo as suas características. Essa representação, ela é mais fácil de ser consultada do que um usuário ir diretamente nas estantes e verificar livro por livro. Então, é mais fácil eu observar as referências de um documento do que eu consultar todos aqueles documentos. Então, por isso a gente diz que a descrição, ela resulta em representações documentais e ela constitui unidades mais fáceis de manipular do que o documento na íntegra. Então, essa descrição, como eu já falei aqui, em alguns momentos vocês já devem ter compreendido, ela pode ser física e pode ser temática. Ou seja, ela pode considerar as características físicas de um documento ou as características temáticas. Esses dois tipos de descrição e a sua diferenciação é objeto da nossa próxima aula, que nós vamos ver essas diferenças e nós vamos nos aprofundar na descrição temática, que é, como eu já falei, o grande guarda-chuva que contém a indexação. Sobre os sistemas de informação, eu deixei aqui essa citação, que de certa maneira resume o que nós falamos, para a gente passar para o próximo tema, que é: o fazer biblioteconômico, esteja ele situado em qualquer unidade de informação, perpassa por um conjunto mínimo de atividades composto por produção, organização e uso da informação documental. Esse conjunto de atividades, ele é chamado de ciclo de operações documentárias. Ao entendermos que toda informação produzida, ela visa sua efetiva utilização, temos na atividade de organização da informação um papel fundamental de caráter mediador, já que essa atividade é responsável pela comunicação entre a produção e o uso de informações. Então, essa citação, ela é uma síntese do que nós vimos sobre a posição da indexação no sistema de informação e o papel do sistema de informação no acesso às informações em uma unidade. Agora nós vamos começar a falar sobre a função da indexação na documentação. E aí, o primeiro ponto, é importante a gente entender que a indexação, ela é essencial para que uma unidade de informação, ela feche o seu ciclo informacional, ela cumpra os seus objetivos. Então, ela constitui representações de documentos para inclusão em algum tipo de base de dados, né? Então, a indexação, ela vai determinar ali as representações temáticas do documento para que essas representações sejam inseridas numa base de dados. A base de dados é um registro digital, um catálogo de fichas impressas, não tem problema também que sejam impressas, e tem como finalidade a recuperação dos documentos. Então, se a gente observar aí esses três ícones que eu coloquei, a gente tem a recuperação dos documentos, porque a descrição desses documentos está registrada numa base de dados, e esse registro, ele pode ser temático, né, a partir das representações conseguidas ali, elaboradas a partir de um processo de indexação. Né? Então, aí, esse primeiro slide sobre a função da indexação na documentação já deixa bastante claro que o seu objetivo final vai ser a recuperação dos documentos.
A indexação ela vai ser, então, o resultado de uma prática que inicia com a análise do texto, depois ela passa pela identificação daqueles conteúdos que estão no texto e que são pertinentes, ou seja, são relevantes para o usuário, e estão também de acordo com o propósito e as características da unidade de informação a qual aquele documento vai atender. Então, a indexação, ela analisa o documento, ela identifica aquilo que é pertinente e que é consonante com o propósito da instituição. A indexação, então, ela é um modo de intermediação entre o emissor da informação e o receptor, né? Ou seja, entre o autor e o usuário da informação. A indexação vai vincular essas duas pessoas, né? Duas pessoas de maneira ampla aí na definição, né? Vai ligar essas duas pessoas, emissor e receptor, a partir da identificação do tema de interesse do receptor, ou seja, o usuário tem interesse em um tema e o autor escreveu sobre um tema. Então, a indexação vai ligar esses dois, né, vai fazer o intermédio entre esses dois. Aqui a gente tem uma imagem que mostra de maneira sintética o processo de indexação, né? Como o processo de indexação vai se dar ali em uma instituição, em uma unidade, enfim. Nós temos uma população de documentos, um conjunto de documentos, alguns documentos selecionados. Esses documentos eles serão resumidos, serão indexados, e o resultado desse processo de redação de resumos e de elaboração de índices, né, ou seja, de definição de descritores na indexação, vai ser registrado na base de dados. Por um outro lado, eu tenho os usuários da base de dados, que têm uma necessidade de informação, vão constituir uma estratégia de busca e vão até a base de dados fazer essa busca. Então, aí a gente observa bem como esse intermédio entre o usuário da informação e a unidade de informação se dá a partir da indexação e do resumo também, que são dois processos de tratamento temático. E aí a gente destaca também que o resumo e a indexação, eles são processos de descrição dos documentos, né? Apenas para fixar aquilo que eu já falei com vocês. E a indexação e a estratégia de busca, elas vão se dar a partir do uso de um vocabulário que deve ser comum. Ou seja, o indexador, ele deve definir termos que estejam de acordo com os termos buscados pelo usuário. Então, aí eu digo que há um vocabulário do sistema, um vocabulário de indexação, né, uma linguagem aí de indexação que deve ser utilizada para que eu consiga fazer uma busca e recuperar uma informação. A combinação da estratégia ali de tratamento do conteúdo dos documentos e a recuperação do usuário faz com que o sistema esteja de acordo com os resultados de uma estratégia de busca. Então, é justamente essa combinação entre os termos que foram usados no tratamento da informação e os termos que serão utilizados na estratégia de busca. Ou seja, o indexador, quando ele trata tematicamente um documento, quando ele define os seus termos de indexação, ele está definindo como aquele documento vai ser recuperado. Então, aí a gente observa a relevância da indexação na documentação. Se, por exemplo, um documento é indexado com termos errados, aquele documento nunca vai ser útil para os seus usuários, porque existe grande chance dele não ser recuperado ou dele ser recuperado e não atender à necessidade do usuário. Então, a tarefa de indexar, ela implica, né, ela leva em consideração circunscrever os sentidos,
ou seja, os conceitos de um documento, que são escritos a partir do uso de termos, né? Ou seja, a gente pega um documento, a gente faz uma leitura de um documento, nós vemos ali vários termos que foram usados pelo autor. Aqueles termos, eles têm conceitos por trás deles, né? A gente sabe aí da disciplina de análise da informação que um termo é a representação de um conceito. Então, a gente precisa, no momento da indexação, a gente precisa compreender qual é o sentido do autor ao utilizar aqueles termos. E aí a gente precisa buscar por esses conceitos que estão por trás dos termos adotados pelo autor. Por isso, a gente fala em circunscrever os sentidos dos termos utilizados aí pelo autor, né, no intuito de observar ou de considerar os conceitos que estão presentes em um documento para que eles sejam representados, para que eles sejam descritos. E a recuperação de um documento mais pertinente pelo usuário significa que a busca levou em consideração, né, o resultado de uma indexação que identificou adequadamente os conceitos. Ou seja, quando o indexador, né, na documentação, ele compreende exatamente os conceitos que estão presentes num documento e ele representa esses conceitos aí com os descritores ou com o resumo, e um usuário interessado naqueles conceitos recupera aquele documento, a satisfação daquele usuário é maior, porque eles estavam falando a mesma língua, né? Eles estão tratando, um tem a necessidade de encontrar um documento que trate de um conceito e o outro foi capaz de compreender que aquele conceito está presente no documento e representou aquele conceito. Então, a gente fala que o maior sucesso na recuperação da informação, né, na recuperação de um documento, é quando isso acontece. Quando o indexador foi capaz de compreender o conceito presente no documento e representá-lo, e quando o usuário, de fato, estava interessado naquele conceito e buscou por ele, recuperando o documento que foi descrito pelo indexador. Aqui, pessoal, no final, eu coloquei uma bibliografia que já está disponível para vocês lá no Aprender, e eu coloquei aqui também os links, mas, enfim, eu posso até disponibilizar essa apresentação também para vocês, além do vídeo, mas esses documentos estão disponíveis na pasta bibliografia. E é isso, a gente encerra aqui o nosso primeiro conteúdo. Eu deixei um QR Code para que vocês possam acessar diretamente o fórum dessa live e possam responder a questão do fórum, que já está aberta. Se não estiver aberta, eu vou abri-la agora. E para que vocês possam cumprir com essa primeira atividade.